Fala galera, beleza? Vamos resolver o exercício 21 da seção 14.4 do James Stewart. O exercício diz o seguinte: determina a aproximação linear da função f de x, y, z igual a raiz quadrada de x2 mais y2 mais z2 no ponto 326 e use-a para aproximar o número raiz quadrada de 3,02 ao quadrado mais 1,97 ao quadrado mais 5,99 ao quadrado. Bom, seja f de x, y, z, essa raiz quadrada de x2 mais y2 mais z2, eu vou reescrevê-la como sendo x2 mais y2 mais z2 elevado a 1 meio, tá? Isso tudo na hora, para facilitar na hora da gente calcular as derivadas parciais. Bom, para determinar a aproximação linear de f no ponto 326, precisamos calcular as derivadas parciais fx, fy e fz. Bom, para calcular a derivada parcial de f com relação a x, vamos considerar y e z constantes e derivar em relação a x. Assim, a minha fx é a derivada parcial de f com relação a x, e isso significa dizer que eu vou derivar x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado elevado a 1 meio com relação a x. Bom, pela regra da potência, isso é 1 meio de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado elevado a 1 meio menos 1, que multiplica a derivada parcial com relação a x de x2 mais y2 mais z2, tudo isso devido à regra da cadeia. Então, a derivada parcial de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado com relação a x, como y e z são constantes, as derivadas dão zero. E a derivada de x ao quadrado, 2x. Dessa forma, eu fico com a seguinte expressão: 2x dividido por 2 vezes raiz quadrada de x2 mais y2 mais z2. Então, esse x2 somado com y2, somado com z2, tudo isso elevado a menos 1 meio, isso é a mesma coisa que 1 dividido pela raiz quadrada de x2 mais y2 mais z2. Então, é isso que eu estou fazendo. Bom, esse 2 que tem acompanhando o x no numerador e esse 2 que acompanha a raiz quadrada no meu denominador, eu posso cancelá-la, de modo que eu tenho que a derivada parcial de f com relação a x é x dividido pela raiz quadrada de x2 mais y2 mais z2. Bom, se a gente observar a derivada parcial de f com relação a y, a gente agora vai considerar x e z constantes e derivar com relação a y, né? Então, imitando o mesmo procedimento que a gente já fez, a derivada parcial de f com relação a y é calcular a derivada parcial de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado elevado a 1 meio com relação a y. Então, pela regra da potência, isso é 1 meio de x2 mais y2 mais z2 elevado a 1 meio menos 1, que multiplica a derivada parcial de x2 mais y2 mais z2 com relação a y. Isso devido à regra da cadeia. Bom, a derivada parcial com relação a y de x2 mais y2 mais z2, x agora e z são constantes para a gente, essas derivadas dão zero, e a derivada de y ao quadrado é 2y. Então, 2y multiplica o meu 1, e esse x2 mais y2 mais z2 elevado a menos 1 meio, ele desce como raiz quadrada disso, e eu fico com a seguinte expressão: 2y dividido por 2, que multiplica a raiz quadrada de x2 mais y2 mais z2. Posso cancelar esse 2 com esse 2, e a minha derivada parcial de f com relação a y é y dividido pela raiz quadrada de x2 mais y2 mais z2. Bom, de modo análogo, a gente vai calcular a derivada parcial de f com relação a z, tá? Lembrando que x e y agora são constantes para a gente. Então, vou calcular a derivada de x2 mais y2 mais z2 elevado a 1 meio com relação a z parcialmente, né? Então, pela regra da potência, isso é 1 meio de x2 mais y2 mais z2 elevado a 1 meio menos 1, e pela regra da cadeia, isso multiplica a derivada parcial com relação a z de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Como x e y são constantes, as derivadas parciais dão zero, e a derivada de z ao quadrado dá 2z. De modo que eu fico com 1 meio, que multiplica x2 mais y2 mais z2 elevado a menos 1 meio, que multiplica 2z. Bom, isso é a mesma coisa que 2z dividido por 2, que multiplica a raiz quadrada de x2 mais y2 mais z2. Esse 2 no numerador cancela com 2 do denominador, e a minha derivada parcial de f com relação a z é z dividido pela raiz quadrada de x2 mais y2 mais z2. Bom, no ponto 326, temos que x0 é 3, y0 é 2, e z0 é igual a 6, né? Então, a minha derivada parcial de f com relação a x no ponto 326 é 3, dividido pela raiz quadrada de 3 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 6 ao quadrado, tá? Esse
3 ao quadrado dá 9, 2 ao quadrado dá 4, 6 ao quadrado 36. Ao somar isso aqui, a gente tem 49. Ou seja, isso é a mesma coisa que 3 dividido pela raiz de 49. Raiz de 49 dá 7. Então, a derivada parcial de f com relação a x no ponto 326 é 3 dividido por 7. Bom, de modo análogo, a derivada parcial de f com relação a y no ponto 326 é 2 dividido pela raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 6 ao quadrado. A gente já viu que isso dá 49. E eu tenho que, isso é a mesma coisa que 2 dividido pela raiz de 49, que é igual a 2 dividido por 7. Então, a derivada parcial de f com relação a y, no ponto 326, é 2 dividido por 7. Igualmente, a gente faz a derivada parcial, aplica, né, a derivada parcial de f com relação a z no ponto 326, isso é 6 dividido pela raiz quadrada, de 3 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 6 ao quadrado. Isso é a mesma coisa que 6 dividido pela raiz quadrada de 49, isso é 6 dividido por 7. Portanto, a derivada parcial de f com relação a z no ponto 326 é 6 sobre 7. Bom, uma vez que a gente tem os valores das derivadas parciais no ponto, e tem um ponto, então a gente pode encontrar a sua linearização, né? E L de x, y, z é a mesma coisa que f aplicada no ponto x0, y0, z0, somado com fx aplicado no ponto x0, y0, z0, que multiplica x menos x0, somado com fy aplicado no ponto x0, y0, z0, que multiplica y menos y0, somado com a derivada parcial de f com relação a z, aplicada no ponto x0, y0, z0, que multiplica z menos z0. Isso, por sua vez, é igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 6 ao quadrado, ou seja, a f aplicada no ponto 326, somado com a derivada parcial de f com relação a x aplicada no ponto 326, a gente viu que dava 3 sobre 7, que multiplica x menos 3, somado com a derivada parcial de f com relação a y aplicada no ponto 326, a gente sabe que isso dá 2 sobre 7, que multiplica y menos 2, e a derivada parcial de f com relação a z aplicada no ponto 326, a gente viu que deu 6 sobre 7, e isso multiplica z menos 6. Bom, 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 6 ao quadrado, a gente já viu que isso dá 49, então eu fico com a raiz de 49, somado com 3 sétimos de x, mais 2 sétimos de y, mais 6 sétimos de z, menos 3 sétimos vezes menos 3, isso dá menos 9 sobre 7. 2 sétimos multiplicado por menos 2 dá menos 4 sobre 7. 6 sobre 7 multiplicado por menos 6 deu menos 36 sobre 7. Então, raiz de 49 dá 7. Esse menos 9 sobre 7, menos 4 sobre 7, menos 36 sobre 7, isso dá menos 49 sobre 7. E menos 49 sobre 7, a gente sabe que isso dá menos 7, né? Então, eu fico com a seguinte expressão. 3 sétimos de x, mais 2 sétimos de y, mais 6 sétimos de z, somado com 7 e subtraído de 7. Então, 7 menos 7 dá 0. E a minha linearização L é 3 sétimos de x, mais 2 sétimos de y, mais 6 sétimos de z. Uma vez que eu tenho a minha linearização, a minha aproximação linear é a seguinte. Eu vou aproximar a minha f pela linearização, ou seja, eu vou aproximar f de x, y, z por 3 sétimos de x, mais 2 sétimos de y, mais 6 sétimos de z, lembrando que tudo isso próximo do ponto 3, 2, 6. Bom, como eu preciso calcular a raiz quadrada de 3,02 ao quadrado, mais 1,97 ao quadrado, mais 5,99 ao quadrado, então é a mesma coisa que calcular a f nesse ponto, né? E isso é aproximadamente a minha linearização. Então, aplicando a linearização no ponto 3,02, 1,97 e 5,99, isso é igual a 3 sétimos de 3,02, mais 2 sétimos de 1,97, mais 6 sétimos de 5,99. Isso, por sua vez, é igual a 9,06 dividido por 7, mais 3,94 dividido por 7, mais 35,94 dividido por 7. Somando essas frações, uma vez que elas têm o mesmo denominador, isso dá 48,94 dividido por 7, e isso dá aproximadamente 6,9914.